pedagógica. Quer dizer, a sociedade portuguesa não está preparada para coisíssima nenhuma que mude. Porque, enfim, teme. E aquilo que nós temos feito nem sempre foi tão bem feito que desse tranquilidade. E por isso me parece que, sem uma preparação da sociedade para esta situação, e é uma preparação que tem que ser feita pelos governos, com verdade, através de gente séria e de gente competente. Porque no estado em que a nossa sociedade está, ninguém vota qualquer alteração. Mesmo sendo, como a mim me parece, absolutamente essencial que se dê este passo. Porque é o seguinte, eu dou uma prioridade maior à preparação da sociedade, não sei, 2 anos, 3 anos, do que tentar-se dar um passo. Porque esse passo é reprovado politicamente ato contínuo. De qualquer maneira, importa que se tenha isto. E o problema que a mim me parece também complicado é o problema da transição. O sistema não tem custos de transição significativo, porquanto não é uma transformação do sistema público no sistema de capitalização. Ou seja, as contribuições de hoje continuariam a pagar as pensões de hoje. E como só uma pequena fatia marginal, que até poderia no fundo ser uma contribuição adicional, é que seria canalizada para os sistemas privados, no fundo, não retiraria contribuições ao sistema hoje. E portanto a esse nível não há... Mas, Dr. Jorge Bravo, mas está a contar com um certo montante de contribuições. Ora, a realidade que partimos é que esse dinheiro não chega para manter. Mas isso este é o grande problema, porque nós vamos dar voltas e reviravoltas no sentido de dar, naturalmente, uma garantia às pessoas. Uns pensam que é o Tribunal Constitucional que garante. O Tribunal Constitucional não garante coisíssima nenhuma. O Tribunal Constitucional garante enquanto houver economia que sustente. No dia em que não houver economia, o Tribunal Constitucional não vale coisíssima nenhuma. Bom, e estas mudanças também dependem da economia que nós tivermos. Claro. Quer dizer, a economia está realmente em primeiro lugar. E uma eventual tentativa de mudança, eu creio que nós teremos de reservar, não sei se o tempo vai permitir, para um período em que eventualmente a economia esteja a dar a economia tenha um vigor que hoje está longe de ter. Eu não sei, não faço contas, não fiz contas, mas eu creio que com uma economia que não ande de 2 a 3% a crescer, em média, não é um ano, 2, 3 e no outro 0, vai ser muito difícil enfrentar isto. E isto que eu estou a dizer é temível. Isto que eu estou a dizer é temível. Porque realmente há que mudar, mas as circunstâncias não foram favoráveis à mudança. Há aqui outro aspecto importante que tem a ver com como é que se faz a proteção na situação de desemprego, doença e invalidez e a pensão de sobrevivência. Como é que o senhor defende assegurar estas situações? A nossa proposta é de que estas eventualidades, desemprego, doença e invalidez, passem a ser asseguradas por seguros sociais obrigatórios, ou seja, no fundo, que se faça a desagregação hoje daquilo que é a nossa taxa social única e se diga, esta é a fração que vai para as pensões, esta é a fração que vai para a invalidez, a doença ou a pensão de sobrevivência, seriam seguros sociais obrigatórios, geridos já mesmo por entidades públicas, não se trata de privatizar o sistema, mas seriam seguros sociais obrigatórios autossustentáveis, ou seja, no fundo, o valor das prestações sociais atribuídos por estes sistemas teria que ter uma correspondência com o seu nível de financiamento através das contribuições. E, portanto, não poderiam estar a atribuir pensões ou de desemprego, ou de doença, ou de invalidez, ou de sobrevivência. Quem é que faz o seguro? O seguro é o Estado. Portanto, o Estado seria a entidade gestora que cobraria as contribuições aos trabalhadores e às empresas, tal qual o faz hoje, mas cada um destes seguros seria autónomo e teria que ter a autonomia financeira e, portanto, não poderia atribuir prestações que não tivessem correspondência com o nível de financiamento. Veja, a lógica por detrás deste sistema é de que ele não pode criar direitos sem, ao lado, criar a correspondente nível de financiamento. Porque neste momento o sistema que nós temos, ele cria direitos por todo o lado. E não há forma de o pagar. Ele não assegura financiamento de forma alguma. Eu dou-lhe um exemplo. Um trabalhador que hoje esteja desempregado, ele está a receber uma prestação de desemprego, neste momento paga excepcionalmente uma contribuição extraordinária, mas no passado não o fazia, mas o rendimento que ofere a título de prestação de desemprego é considerado como salário para efeitos de direito de pensão. Ou seja, para todos os efeitos, ele está a adquirir direitos sobre o sistema de pensões no futuro, mas ele não está a contribuir para o sistema. E, portanto, veja, o sistema está a criar um direito, mas não está a criar a fonte de financiamento. E, claro, está a acumular déficit. E isto foi acontecendo sistematicamente ao longo dos anos com o nosso sistema de pensões e o nosso sistema de prestações sociais em geral. A ideia por trás deste mas não se pode comparar uma situação de pensão a uma situação de desemprego.
São equivalentes. Vejam, para o trabalhador... Do ponto de vista matemático, aritmético, dessa forma fria, como olhamos os números, poderão ser equivalentes. Mas é diferente uma pessoa estar no ativo e fazer os seus descontos e uma pessoa ter ficado privada de trabalho. Aí entra a função e a responsabilidade social do Estado mas isso é a função do de seguro. Proteger os mais desfavorecidos, não é? Exatamente, mas esta é a função do seguro. O seguro cobre isso mesmo. Substitui o rendimento que a pessoa oferia do trabalho por uma prestação social, mas através do seguro. E isso é feito hoje. Isso não está em causa. Não está em causa sequer, no fundo, alterar as regras de atribuição do benefício de desemprego que temos hoje. O que temos é criar um sistema que, obviamente, seja financiado de acordo com os benefícios que quer atribuir. Se o Estado quer atribuir um benefício de desemprego e doença maior, então vai ter que criar a contribuição suficiente para o poder fazer. O que é muito fácil é dizer, eu atribuo um benefício e, ao lado, não constituo o financiamento apropriado. E aí, obviamente, mais tarde ou mais cedo, vai-se notar essa diferença e vamos ter que quebrar este contrato de confiança, entre aspas, que se estabeleceu entre o Estado e os beneficiários das prestações sociais, dizendo o Estado que não tem condições de cumprir com este compromisso. E nós, no fundo, sistematicamente vemos este argumento e que vai surgir no futuro, e vai continuar a surgir no futuro, porque o Estado não garante que, ao constituir um direito, o sujeito da obrigação, que são os contribuintes no futuro e os contribuintes no presente, estão em condições de poder cumprir. Ou seja, Judito, nós estamos a caminhar para, digamos, para uma situação em que a preparação da sociedade para enfrentar um trauma desta natureza é essencial. Você recorda-se, eu dezenas de vezes aqui nesta mesa tenho sugerido o aparecimento do Ministro para o Estado Social. Exatamente alguém que tenha uma visão global, não é o da saúde para a saúde, da educação para a educação, é um que veja tudo e que tenha uma ação permanente de informação com rigor, com números, com seriedade, porque uma volta desta natureza, num país com um Estado falido, num país com um nível, com uma dinâmica económica extremamente reduzida, porque mesmo quando o Primeiro-Ministro está otimista, ele está otimista ao nível do 0,1 ou 0,2. A gente com 0,1 ou 0,2 fica satisfeito porque está a inverter-se a tendência, mas se continuar assim no 0,2 não serve para coisa nenhuma. Sim, mas ele mostrou algum realismo na entrevista que deu a semana passada à TV e à TSF, quando disse claramente que as pessoas, funcionários públicos e pensionistas, só poderiam ter a expectativa de recuperar o dinheiro perdido com uma economia a crescer acima de 2%. Exatamente. Mas isto não se compadece com uma entrevista do Primeiro-Ministro dada assim, ao Paulo Moleia. E isto é alguma coisa que tem que ser feita sistematicamente, porque o país hoje enfrenta uma massa comunicacional todos os dias, através desta televisão, das outras televisões, dos jornais e da rádio, que não diz nada disto. São as pessoas que invocam direitos adquiridos. Bom, mas não se lembram de dizer que os direitos adquiridos têm que ser satisfeitos com dinheiro. E que o dinheiro, por vezes, não existe. Conseguindo, nós temos necessidade de uma urgente pedagogia da situação do país. Porque se não tivermos essa noção, o país está à mercê de aventureiros, um dia de um regime autoritário. Nós temos que primeiro perceber esta situação. Nós temos tentado aqui fazer isso, certamente com pouco êxito. Mas isto é absolutamente essencial. Não vale a pena fazer eleições, não vale a pena mudar ministro, não vale a pena esta conversa toda. Enquanto o país não souber a verdade da sua situação, que não sabe, está longe de saber, estas tentativas são naturalmente úteis do ponto de vista da formação de umas ideias essenciais, mas nunca pode passar do papel para a realidade. Professor Jorge Bravo, e a questão do plafonamento? Ou seja, um limite máximo para o valor das pensões e contribuições? Um sistema como este pode incluir um plafonamento, quer às contribuições, quer ao valor da pensão. Nós já temos hoje um plafonamento ao valor da pensão, não temos um plafonamento ao valor das contribuições. E, portanto, na Suécia, o que eles fizeram foi o seguinte. As contribuições sobre os salários constituem um direito de pensão, ou seja, acrescentam à tal conta individual, mas apenas até um determinado limite, que não é até muito elevado face àquilo que é o salário médio na Suécia. A partir daí, o montante adicional não fica à livre disposição do trabalhador. A parte que é a contribuição do trabalhador
ele pode fazer o que quiser com ela, mas a parte que diz respeito à entidade patronal é uma espécie de contribuição solidária para o sistema. Ou seja, entra no bolo do financiamento das despesas de solidariedade. Ou seja, nós podemos estabelecer um plafonamento e podemos dizer que os rendimentos acima desse plafonamento são para financiar a função redistributiva do Estado. Enfim, e isso penso que pode ser uma decisão até socialmente aceitável e até justa, no sentido de que aqueles que têm salários mais elevados aceitem, a partir de um determinado patamar, financiar no excesso desse patamar para pagar, por exemplo, as pensões mínimas ou as pensões sociais. Esse sistema é um sistema que tem a vantagem de, primeiro, incentivar a contribuição. Cada euro que os trabalhadores contribuíssem contava. Não eram os anos que contam, mas os euros que se contribuíam. Este é um sistema transparente. Ele não cria déficits para o futuro. E, portanto, se tiver déficits em um dado momento, ele ajusta automaticamente o valor dos benefícios e o valor dos direitos à informação. Ou seja, reparte os sacrifícios entre as gerações ativas e as gerações reformadas, evitando esta clivagem que temos hoje entre os reformados e os jovens, enfim, querendo a sociedade colocar, no fundo, os jovens contra os reformados e vice-versa, no sentido, enfim, de uma disputa em torno daquilo que é o bolo, que é o Orçamento de Estado e as contribuições. Isso não existiria com um sistema como este. É um sistema transparente. Os trabalhadores receberiam em casa anualmente um extrato com o valor das contribuições que já fizeram e quanto é que elas acumularam, para poderem planificar a sua decisão de reforma. É um sistema que permite uma idade de reforma flexível, ou seja, deixa de haver esta figura da idade estatutária de reforma, deve haver apenas uma idade mínima de reforma, para evitar reformas muito cedo, muito prematuras, que, enfim, transformaria o valor acumulado numa pensão muito baixa, mas a partir daí há flexibilidade na gestão da idade da reforma. Cada um reforma-se quando entender. E até há a possibilidade de reforma a tempo parcial. Eu posso trabalhar a tempo parcial e continuar a acumular direitos para a minha reforma até me reformar definitivamente, chamemos-lhe assim. E, portanto, é um sistema muito mais transparente. É um sistema que, por construção, é sustentável, portanto, não cria encargos para as gerações futuras. O nosso sistema tem uma dívida que vai ser herdada para as gerações futuras que vai ser muito significativa e ela está, no fundo, a evidenciar-se todos os anos. E, enfim, é um sistema que também é equitativo. Duas pessoas que tenham contribuições diferentes no mesmo período vão ter uma pensão diferente. E, portanto, é também uma das características que eu acho que o sistema hoje não salvaguarda. E isso é sentido sobretudo pelas gerações mais jovens, que, no fundo, estão, neste momento, com uma carga fiscal e contributiva muito elevada e sentem que o valor dos benefícios sociais que vão obter com essa carga fiscal e contributiva não vai justifica. Ser muito inferior àquele, no fundo, que as gerações anteriores tiveram. Não, o que o Dr. Jorge Bravo está a dizer, no fundo, é que este sistema, como qualquer outro, tem de se meter dentro dos valores do dinheiro existente. Quer dizer, não é possível andar a enganar uma sociedade com este tipo de prestações sociais que, em parte, contribuíram para este salto de dívida pública. Quer dizer, isto foi à custa de dinheiro emprestado. Como deixaram de nos emprestar dinheiro, esta linha já está a horizontalizar. Horizontalizando significa vamos viver com o que temos. Bom, há duas maneiras de viver com o que temos. Ou realmente continuamos na moeda única, no euro, e pronto, temos que manejar os euros disponíveis, ou temos de sair do euro. Porque saindo do euro é possível garantir tudo. O Tribunal Constitucional pode garantir tudo. Porque o Estado passa a ser o emissor de dinheiro. Mas não é essa a hipótese que está agora em cima da mesa. Diga? Não é essa a hipótese que está em cima da mesa, antes pelo contrário. Estou a tentar que as pessoas percebam que quando se garante alguma coisa, um Estado garante alguma coisa, ou tem uma economia que sustenta essa coisa, ou faz dinheiro. Como nós fazíamos há 20 ou há 30 anos. Então, assim, o país não pode continuar a ser enganado com esta ideia de que produzindo dinheiro a coisa vai lá. Produzindo dinheiro só se for em fábrica portuguesa. Se for em fábrica alheia, o euro, nós temos de nos meter nestes mecanismos em que dá-se aquilo. O direito adquirido é no limite daquilo que o dinheiro permite. Portanto, é o seguinte, a escolha da moeda tem influência sobre isto. Bom, nós não somos partidários da saída do euro, até ver, mas podemos ser empurrados para lá. Porque a única maneira de cumprir a Constituição, com a economia que nós temos, acabará por ser empurrado. O Primeiro-Ministro afasta liminarmente essa hipótese. Aliás, você queria Primeiro-Ministro, certo? Não, está bem, mas o Primeiro-Ministro, quando interrogado sobre como é que o país vai sair da Troika, deu a entender que não está em cima da mesa a questão de um fundo de resgate e que a probabilidade mais forte é de haver um programa cautelar com uma duração de 1 ano, em que nós seremos ajudados pela Europa durante 1 ano, coincidindo esse ano com o final da legislatura, mas também não fechou a porta à possibilidade de, se o Tribunal Constitucional validar as medidas que lá estão, termos capacidade, os mercados reagirem positivamente, os juros a 10 anos baixarem dos 6% e nós podermos sair à irlandesa. O que é que acha?
Há aqui otimismo a mais? Não é uma questão de otimismo a mais. É um otimismo sobre uma realidade muito movediça. Ninguém faz ideia nenhuma se vai acontecer isso ou não. Ao Primeiro-Ministro... Estamos a poucos dias de saber, com a decisão do Tribunal Constitucional. Não, está bem, mas pronto, isso arranjam mais um imposto. O problema aqui não é um problema do resgate ou um problema desse auxílio a um ano. É o problema de ter uma visão sustentada sobre esta realidade. O que o país precisa de perceber é que, sem economia, não há garantias rigorosamente nenhumas, não há Tribunal Constitucional, não há Constituição, não há coisa nenhuma. Se nós quisermos garantias, temos que ir para fora do euro. E fora do euro, o dinheiro vale o que vale. Nós já temos falado aqui da situação nos anos 70 e 80, como é que isto era manejado com grande facilidade, enfim, não exageremos. Mas havia uma inflação de 20%, havia reivindicações de 15%, depois das negociações fixava-se em 10%. Quer dizer, as pessoas que reivindicavam 20% saíam com 10%. Saíam com mais dinheiro, mas saíam com